A nossa história de hoje começa com o Jorge e a sua família se mudando para uma nova casa. A casa era muito ruim, não havia eletricidade na casa e a comida não era suficiente para satisfazer a fome deles. Mas a mãe deles disse que deveriam agradecer a Deus. Mas o Jorge não acreditava no que a sua mãe dizia. Enquanto dormia, Alan disse a ele que não deveria bater em ninguém na escola no primeiro dia, porque ele é uma pessoa muito nervosa. No dia seguinte, ele vai para a escola e todos olham para ele por conta da sua aparência. Na aula, ele tentou responder a pergunta da professora, mas ela não deixou. Na hora do almoço, ele estava sentado sozinho e não tinha comido, enquanto os outros estavam comendo. Um dos alunos provoca o Jorge, o que o deixa com raiva e ele o espanca. Quando a professora chegou, ele fugiu. Anos depois, nós vemos ele e o seu amigo observando o bar de onde saiu um homem bêbado. Eles o seguiram e tentaram roubá-lo, mas a surpresa é que a pessoa é um policial, e isso é uma emboscada para eles. Um carro da polícia chega e eles perseguem o Jorge, que se esconde nos tubos do esgoto. A polícia chegou ao seu esconderijo e ele tinha um cão policial, então ele cobriu seu corpo com esgoto para que o cão não pudesse cheirá-lo. De fato, a polícia não conseguiu encontrá-lo. Quando o Jorge estava a caminho de casa, ele viu um estabelecimento onde comida e bebida eram dados de graça. Mas nessa instituição, o talento de uma pessoa é descoberto e desenvolvido, e em troca, ela trabalha para eles. Ele volta para sua mãe e conta o que viu, dizendo que vai viajar para aquela instituição. Ela de fato o encoraja e o deixa ir. No dia seguinte, ele vai para a instituição e recebe o uniforme oficial. O guarda o informa sobre as regras do lugar. Ele entra na sala e vê os novos sapatos que a sua mãe comprou para ele. Um dos alunos estava tocando música e o Jorge ficou com raiva e desligou a música. Na hora do almoço, ele ficou surpreso ao ver que seus sapatos desapareceram, pois foram roubados no refeitório. Ele viu o ladrão usando seus sapatos e o perseguiu com muita raiva, mas o ladrão entrou na sala e fechou a porta. O Jorge quebrou a porta e o atacou, quase jogando pela janela, mas Duck interveio e separou a briga entre eles. Jorge ficou surpreso ao notar que a porta estava quebrada, e Duck o leva até o seu carro, com o arquivo do Jorge, e sabia que ele já havia se envolvido em 3 brigas, então foi rejeitado. O Duck lhe dá o dinheiro para passagem, mas o Jorge implora muito, dizendo que essa instituição é tudo que ele tem e que não pode voltar para casa derrotado. O Duck se compadece e o leva de volta à instituição, dizendo que notou que ele é forte e pedindo para se juntar ao clube. Descobriu que o Duck é o treinador. Jorge concorda, entra na academia e luta contra um dos alunos, mas falha. Todos zombam dele, mas o Duck continua a instruir ele, e o Jorge fica com muita raiva, sai e bate em um saco de pancadas, derrubando e surpreendendo a todos com a sua força. O Duck o treina na academia e o anima muito. O Jorge liga para sua mãe e conta sobre a sua entrada no boxe. Ela pede a ele para que fique bem longe de lutas, mas ele diz que é apenas um esporte e tem regras. Então, ele confronta a pessoa que conheceu antes, golpeia ela e o derruba. O Duck fica impressionado com o desempenho do Jorge. O Jorge vai até o Duck e diz que quer participar de competições, mas o Duck diz que ele ainda é um boxeador iniciante e precisa treinar muito. Ele pergunta sobre a data mais próxima para o torneio, e o Duck diz que será realizado em 1 ano, mas avisa que ele não poderá participar porque ainda precisa de mais treinamento. 1 ano depois, nós vemos o Jorge participando do torneio e lutando contra um boxeador russo muito forte. Sua família estava assistindo na TV e estava muito orgulhosos dele. A luta começa e todos torcem por Jorge. Após vários golpes do Jorge no seu oponente, ele vence facilmente a medalha de ouro. Ele fica muito feliz e levanta a bandeira americana. Sua família mal podia acreditar no que via, pois o seu irmão ganhou a sua primeira medalha de ouro aos 19 anos. No dia seguinte, ele estava usando a sua medalha de ouro e se encontrando com seus amigos. Eles perguntaram por que ele levantou a bandeira americana, apesar do racismo no país. Mas ele ficou irritado e voltou para sua mãe, que o acalmou. Ele diz que vai participar de um torneio no aeroporto. Uma bela garota chama sua atenção, então ele vai conhecê-la e ela se chama Paula. Ele consegue pegar o seu número de telefone. Nós vemos ele com o Duck, que o leva para treinar com profissionais e o apresenta a Sadler e o treinador Moore. O Jorge observa Sunny, que usa uma faixa preta e treina com eles. Ele começa a treinar e depois liga para Paula. Eles se conhecem melhor e se apaixonam. Ele participa de algumas lutas que o qualificam para o torneio. Ele consegue vencer todas as suas lutas facilmente e se torna muito famoso. Então, ele decidiu se casar com a Paula.
Finalmente ele conseguiu chegar à luta final, e a sua luta era contra um boxeador profissional que derrotou Muhammad Ali 2 anos atrás, e era esperado que derrotasse George facilmente. Todos estavam gritando o nome do oponente. A luta começou entre as duas partes e ele se lembra das palavras dos seus treinadores. Ele recebeu um golpe inesperado do seu oponente, mas também o atinge e depois o soca, derrubando. Todos ficaram chocados com a força do George. O segundo round começa e o George estava no controle e desferindo múltiplos golpes. Então ele o atinge e o derruba novamente. De fato, o George venceu merecidamente o campeonato. Duke estava muito feliz porque sabia que um dia essa pessoa se tornaria um herói e o George se tornou famoso, então contrata Ark como seu gerente porque ele é bom em matemática. Eles fazem um acordo, o George vê nas notícias que o boxeador Muhammad Ali estava zombando dele. Ali disse ao apresentador que enfrentaria o George um dia e o derrotaria. O George leva sua família para uma casa grande e eles celebram seu sucesso. Ele teve um filho, mas não se importa com a sua esposa. Sua irmã Mary lhe conta que estava grávida. Problemas acontecem entre ele e a sua esposa por conta dos fãs, e ela estava chateada porque ele mudou. Depois disso, ele viaja para participar de um grande torneio para lutar contra o Muhammad Ali. Todos estavam esperando por ele, e ele percebe o Muhammad Ali zombando dele na frente de todos, mas o George permanece em silêncio. Todos pensavam que o George venceria o Muhammad Ali porque ele era muito forte. Na luta, ele decidiu lutar com o seu próprio estilo, sem a ajuda dos seus treinadores. A luta começa com ele controlando o combate, mas então ele perde o foco por conta do seu ego e arrogância. Muhammad Ali domina a luta. O Duck estava zangado porque o George estava lutando sem foco e socando aleatoriamente. No final, o Muhammad Ali foi vitorioso e todos ficaram muito chocados. Ele falou com a sua família, mas a sua esposa disse que queria o divórcio. Depois, ele se encontrou com a sua mãe, que lhe pergunta por que ele foi expulso. Ele diz que ela foi a razão da sua derrota e a responsabiliza pelo seu fracasso. Um dia, ele decidiu lutar contra 5 boxeadores para provar a todos que é forte. Muhammad Ali estava entre os presentes e, como de costume, zomba do George, que lhe pediu uma revanche. Mas o Muhammad Ali diz que não luta contra perdedores. Então nós vemos o George com o Duck, que descobriu que ele perdeu. O Duck lhe dá dicas para voltar a ser como antes. O George recebe uma mensagem e corre para o hospital, porque a sua irmã Mary estava prestes a dar à luz, mas o bebê estava em perigo e pode morrer. A sua mãe pede que eles orem a Deus, e ele sai e reza muito, pedindo desculpas a Deus. Ele disse a Deus que, se alguém tivesse que morrer, ele deveria morrer ao invés do filho da sua irmã. Após alguns momentos, nós vemos a Mary com seu filho, ambos com boa saúde. Os médicos não podiam acreditar que o bebê sobreviveu. Ela disse ao George que sabia que ele havia clamado por Deus e que Deus havia respondido. Após alguns dias, ele estava lutando contra seu oponente, mas estava desconcentrado. Todos comentavam que o George, desde a sua derrota para o Muhammad Ali, não era mais o mesmo. De fato, ele perdeu a luta. O Duck não sabia como lidar com ele, e o George estava muito zangado e pediu que ninguém falasse com ele e desmaiou. Quase morrendo, mas sobreviveu. O Duck disse a ele que pensava que ele estava morto, e o George sente fé e vai à igreja. Falando sobre o que aconteceu com ele, ele disse que as pessoas deveriam acreditar na existência de Deus. Ele decidiu se aposentar do boxe e dedicar a sua vida a servir a Deus e à igreja, tornando-se pastor. Quando saiu da igreja e contou ao Duck que estava se aposentando, ele não podia acreditar e tentou convencê-lo a voltar ao boxe, mas o George estava firme na sua decisão. Depois, ele vai até o Muhammad Ali e começa uma nova página, tornando-se amigos. Em seguida, ele vai até a sua esposa e pede desculpas. Ela aceita suas desculpas, mas se recusa a voltar para ele. Na igreja, ele vê uma garota e se apaixona por ela. Ele pega o microfone, fica em frente à igreja e dá conselho às pessoas. Depois, ele vai se encontrar com Jenny e conversa com ela. Ele a leva a uma velha igreja que estava fechada e decide reabrir essa igreja. 10 anos depois, ele se tornou pastor da igreja e dava conselho às pessoas. Uma mãe lhe pede para ensinar boxe ao filho, mas ele se recusa. Então o vemos com a sua esposa Jenny e seus filhos. Ele vê no noticiário a criança cuja mãe queria que ele ensinasse boxe, que agora estava sendo acusada de roubo. Ele se arrepende de não ter aceitado treinar o garoto, o que o leva a repensar as suas escolhas e vai a uma velha academia para reabri-la. Ele estava um pouco nervoso e algo parecia errado. Eles renovaram o lugar e gastaram muito dinheiro até que os jovens começaram a vir treinar.
De repente, a eletricidade acaba e descobrem que não pagaram a conta. Jorge vai até o banco e a grande surpresa é que o saldo no seu banco estava vazio. Se ele não pagar, o clube esportivo vai ser fechado. Tudo isso por conta da Irish, que o traiu e apostou o seu dinheiro. O Jorge vai até ele, o agride, mas depois o deixa. Ele decide fazer anúncios para arrecadar dinheiro para a academia, mas a sua esposa lhe diz que não conseguiram metade do valor necessário. Sem outra opção, ele decide voltar ao boxe. Embora Jenny fosse contra a ideia, ele a convence. O Jorge vai até o Duck e diz que quer voltar ao boxe. Duck lhe diz que será difícil retornar por conta do seu peso e a idade, mas o Jorge estava bem determinado. Então ele pede ao Jorge para perder peso e voltar para treiná-lo. O Jorge começa a se exercitar todos os dias continuamente e de fato consegue atingir o peso ideal. Então ele volta até o Duck para treiná-lo. Ele entra na luta e, para surpresa de todos, ele consegue vencer. A mídia fala sobre isso e ele é convidado para programas de televisão. Em seguida, vem o campeonato Golden Bell. Ele perde, mas apesar da sua derrota, todos torcem por ele. O Jorge vai ao banco, onde consegue um bom dinheiro com os anúncios e lutas que participou, paga as dívidas. Então, ele entra em outra luta com outro campeão. Seu oponente é jovem, mas por conta da sua experiência, o Jorge consegue derrotá-lo com um golpe fatal. Todos ficaram impressionados com o que o Jorge acabou de fazer, pois ele se tornou campeão de boxe, apesar da sua idade muito avançada. Assista outra história incrível clicando no card que está aparecendo para vocês. Assim, tudo é finalizado.